Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos a mais um estudo do Grupo Espírita Servo de Jesus. Boa noite, Robson, tudo bem? Boa noite. Boa noite, tá ótimo, graças a Deus. Então tá joia. Nós vamos ter aí o tema depois da morte. E nós vamos iniciar aqui com a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida. É a lição número 59. Os Amados. Mas de vós, ó amados, esperando coisas melhores. Paulo, carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 9. Comenta-se com amargura o progresso aparente dos ímpios. Admira-se o crente da boa posição dos homens, que desconhecem o crepúsculo, muita vez altamente colocados na esfera financeira. Muitos perguntam: onde está o Senhor que lhes não viu os progressos escusos? A interrogação, no entanto, evidencia mais ignorância que sensatez. Onde a finalidade do tesouro amoedado do homem perverso? Ainda que experimentasse na terra inalterável saúde de 100 anos, seria compelido a abandonar o patrimônio para recomeçar o aprendizado. A eternidade confere reduzida importância aos bens exteriores. Aqueles que exclusivamente acumulam vantagens transitórias fora de sua alma, plenamente esquecidos da esfera interior, são dignos de piedade. Deixarão tudo quase sempre ao sabor da irresponsabilidade. Isso não acontece, porém, com os donos da riqueza espiritual, constituindo os amados de Deus. Sentem-se identificados com o Pai em qualquer parte a que seja conduzidos. Na dificuldade e na tormenta, guardam a alegria da herança divina que se lhes entesoura no coração. Do ímpio e razoável, esperamos a indiferença, a ambição, a avareza, a preocupação de amontoar irrefletivamente. Do ignorante é natural recebermos perguntas loucas. Entretanto, o apóstolo da gentilidade exclama com razão: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. E nas vibrações dessa leitura, pedimos ao Mestre Jesus que nos abençoe nesse momento. Abençoe o nosso facilitador da noite, para que ele possa receber as intuições e ser auxiliado nesse momento. Que o Mestre Jesus esteja conosco hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. É isso aí. Vamos começar, Robson? Vamos. Mais Primeiramente, uma vez conosco aí, né? graças a Deus. Eu vou te deixar à vontade aí, que você precisando, só me chamar que eu tô aqui. Tá joia, Tá tranquilo. bom? Primeiramente, nós vamos agradecer ao Pai pela oportunidade de estar à luz da doutrina espírita, fazendo uma reflexão sobre um tema tão importante e tão presente hoje nos momentos atuais que estamos passando no nosso planeta. Rogamos a espiritualidade amiga que façamos e possamos usar o verbo, a palavra, as vibrações à luz da doutrina espírita. Nossa pesquisa, nosso trabalho, nosso estudo é todo baseado no Livro dos Espíritos, no livro Céu e Inferno, e também nas obras de André Luiz, uma delas, Obreiros da Vida Eterna. Depois da morte é o tema. É importante a gente pensar depois da morte. Que depois é este? O que prossegue depois da morte? Para nós falarmos depois da morte, tem que ir alguma coisa para esse depois da morte. E o que vai para esse depois da morte? O tema é desafiador porque é um tema
que muitas das vezes as pessoas têm muita dificuldade de conversar, falar sobre a morte. E a doutrina espírita não é um estudo de tanatologia, mas é, antes de tudo, um estudo sobre a vida. E quem vai para essa posteridade? Para quem vai para depois da morte? Nós sabemos que através da doutrina espírita, melhor, até comentando outra coisa. Quando há a morte encefálica e a falência múltipla dos órgãos, está ali o óbito declarado. Na ciência comum da Terra, não tem mais nada por fazer, a não ser as exéquias, que é exatamente as realizações das cerimônias fúnebres. 90 anos de vida, 60 anos de vida, acabou. Para a ciência humana ainda, morreu, acabou. 60, 70, 50 anos de alegria, de convívio, de afetividade, de laços, de afetos. Finito. O corpo deixou de trabalhar e a pessoa morreu. Não existe um aparelho para a ciência que registra cientificamente a alma evolar-se do corpo físico. Não existe. É interessante. Mas para a ciência espírita, aí que entramos nós. No momento da morte física, é o limiar do nascimento. Então nós temos, diante da morte, o processo da desencarnação, o processo da histólise, mas simultaneamente nós temos o processo da histogênese, da formação do novo corpo. Esse corpo que a alma vai se livrar, vai caminhar nesse novo mundo. Espíritos, existem espíritos? O que é essa alma? Onde está contido na história os espíritos? Espíritos não é invenção de doutrina espírita. Nós pegarmos na história da humanidade, eram chamados com vários nomes: deidades, gênios, demônios, mais fantasmas, né? E espíritos. Mas se a gente for analisar, se a gente for olhar na história bíblica, Saul, o rei Saul, conversa com Samuel através da pitonisa de Endor e solicita a presença de Samuel para consultá-lo. E Samuel aparece e avisa Saul que na guerra contra os filisteus morreriam ele e toda a família. Saul não valoriza aquilo, aquela informação, e vem a acontecer exatamente como Samuel avisou. Então nós temos um exemplo lá atrás. Jesus sobe ao Monte Tabor com Tiago, Pedro e João e tem uma reunião com dois espíritos de alta estirpe, Elias e Moisés. Jesus, então, naquele momento, né, mostra, além do aspecto da mediunidade, da imortalidade, do diálogo com os ditos mortos, mas vivos. E a gente vai olhar na história também, além dessa história bíblica, né? Nós temos também uma questão muito que a gente pode ponderar, uma trajetória assim, só que a gente vai fazer rapidamente para a gente chegar lá aonde nós estamos querendo. Nós vamos pegar, por exemplo, Andrew Jackson Davis em Nova York, né? No ano de 1847, um jovem simples, de família simples, recebe através da mediunidade, no diálogo com dois espíritos, Galeno e Swedenborg, um tratado que publica em 2 anos de trabalho mediúnico. Aí, posteriormente, nós vamos ver, em 28/3/1848, as meninas Kate e Margaret Fox, na cidade de Hydesville. O que é isso? Acontece lá os raps, os movimentos, as batidas. Elas começam a estabelecer um diálogo com o espírito
E mais tarde aquele espírito se identifica como alguém que havia sido assassinado. Ele era um vendedor ambulante, né? E tinha sido assassinado e os ossos e o corpo dele ali estava. E só mais tarde veio a ser testificado isso. Olha que coisa interessante. Então, duas crianças, 14 e 12 anos, movimento das batidas, que é a fagulha para dizer, ó, existe algo além. Simultaneamente, em 1853, começa em toda a Europa as mesas girantes. Fenômeno esse, dito na história do Espiritismo, nós vamos ver que foi um ponto capital de chamamento da atenção para esse algo a mais. Enquanto ali nós tínhamos o fenômeno individualizado nas duas meninas, Kate e Margaret, e Andrew Jackson Davis, agora não. O fenômeno era uma festa, era um evento. Acontecia nas mansardas, como acontecia nas casas mais simples, como nos palácios, né? As mesas girantes, as mesas respondiam àqueles fenômenos. E começaram a fazer perguntas e as mesas respondiam. E esse fenômeno tomou toda a conta da Europa. Em 1854, nós temos o senhor Fortier, nós estamos andando mais rapidinho, porque é uma história, isso daí é só para a gente dizer, existem espíritos? É só para a gente dar uma contextualização. Vamos ver o senhor Fortier convidando o professor Rivail para assistir uma desses fenômenos da mesa girante. E o professor Rivail, com aquela capacidade crítica, não, só se você me provar que a mesa tem cérebros para sentir, né? Eu até anotei aqui, eu não vou conseguir lembrar onde que eu anotei. Mas ele fala aquela famosa frase: se você me provar que a mesa tem nervos para sentir e para mover, então, enquanto isso, eu vou considerar a história da carochinha. E não vai nesse convite. Mas mais tarde, depois, ele vai a uma dessas reuniões e começa a perceber ali que existia algo atrás daqueles fenômenos. E a partir dali, daquela percepção dele, daquela análise profunda daquele evento, daquele momento, ele começa a ver, ó, tem algo mais sério por trás disso. E começa a estudá-lo. E descobre e vê que atrás daquele fenômeno existem os espíritos. E que os espíritos nada mais são do que a alma daqueles homens que habitaram a Terra. Falíveis tanto quanto nós o somos. Mas é interessante que em 1856, ele já envolvido com as reuniões, com várias médias e tudo mais, a senhora Jafé informa ao professor Rivail da sua missão. Isso em 1856. Para, posteriormente, em 18 de 4 de 1857, o professor Rivail publica a primeira edição do Livro dos Espíritos com o pseudônimo de Allan Kardec, que era o seu nome quando ele foi druida numa das experiências dele reencarnatória na Gália. Então existem espíritos, né? E a gente vai lá no Livro dos Espíritos e uma das perguntas mais importantes, origem e natureza dos espíritos, a questão 76. Que definição se pode dar dos espíritos? Pode dizer-se que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam um universo fora do mundo material. Então chegamos lá, né? Chegamos que existem espíritos. Agora seria um contrassenso, porque quando a gente pega aquele axioma, né, de se existe um efeito inteligente, há de se ter uma causa inteligente. Então, é um axioma, é científico isso. Se tem um efeito inteligente, vai ter uma causa inteligente. Se tudo que existe no universo não age de uma forma fortuita, existe algo, alguma lei invisível ao nosso conhecimento, fugindo do nosso conhecimento, mas se existe alguma coisa acontecendo, fazendo com que haja algum fenômeno, por trás daquele fenômeno, por trás daquela alguma coisa,
existe um efeito inteligente. Se aquele efeito é inteligente, a causa há de ser inteligente. Então, a causa, aí nós começamos a caminhar para a criação divina, para o ser superior, né? O que é Deus? A inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Sem Deus não se explica nada no universo, né? Nós vamos pegando aí, então, aí nós vamos começar a entender a criação dos espíritos. Até aí, nós vamos começar a perceber o trabalho todo da espiritualidade para que a gente chegue. Então, o fenômeno, o espírito existe, sempre existiu. Mas agora nós vamos ver com Allan Kardec, com os espíritos, que eles é que editaram a obra, eles que revelaram a existência da vida espiritual, do mundo espiritual. Não foi que alguém que descobriu, descobriram os espíritos. Não, os espíritos fizeram descobertos. Mas de uma forma, agora, mais clara, sem misticismo, sem tanta complexidade para a inteligência comum, para que nós consigamos aprender de uma vez por todas, né, o que é essa vida espiritual, o que é o espírito. Então, o espírito somos nós, né? Somos nós, lá atrás, criados, vindos como princípio inteligente até chegar às faixas do pensamento, né? Passamos a chamar espíritos, seres criados por Deus, simples e ignorantes. Então está lá no Livro dos Espíritos, é só pesquisar. Simples e ignorantes. Caminhando nesse processo reencarnatório para adquirir a nossa evolução, a nossa moralidade e a nossa sabedoria, né? O nosso conhecimento e a nossa moralização. Tá, então existem espíritos. Qual a constituição dos espíritos? De que é feito o espírito? Aí começou a virar desafio. O espírito não é matéria. Ele é algo diferente da matéria. Ele é algo que não é a matéria. O que é esse algo? Vai estar lá a definição dos espíritos lá. É uma centelha, é quintessenciado, né? São vários nomes. Preferimos ficar com os seres inteligentes da criação. A constituição dos espíritos, de que ele é constituído, está na noite dos Evos. Nós não vamos ter capacidade de entender isso, a constituição, né? Porque para nós é muito importante o palpável, nós não temos dificuldade de lidar com o abstrato, nós precisamos... O espírito, nós sabemos que ele não é a matéria, ele também não é o perispírito, então é o ser inteligente da criação, né? Já tá bom, é o ser inteligente da criação, tá bom. Então a gente vai caminhando por aí. Bom, mas esse ser inteligente da criação, espíritos, eles habitam o corpo físico, desencarnam, mas não saem com a forma espiritual, saem com o perispírito, né? Que é o invólucro semimaterial, que nos serve para transitar nesse mundo espiritual. E onde moram esses espíritos? Só pode ser no mundo espiritual, né? Então a gente fica perguntando, onde é que é o mundo espiritual? Né? Onde que é? O mundo espiritual é aqui. Olha, vamos lá. Vamos uma questão importante aqui. Será certo que os espíritos são imateriais? Não. Os espíritos têm filho? Também não. Os espíritos são criados? Não. Deixa eu ver aqui. Onde moram os espíritos? Eles povoam o mundo dos seres extracorpóreos, né? Sim. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daqueles que vemos? Olha que coisa importante. Questão 84. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daqueles que vemos? Sim. O mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Então não é com esse corpo nosso. Qual dos dois mundos? Qual dos dois? O mundo espírita ou o mundo corpóreo é o principal na ordem das coisas? O mundo espírita, que pré-existe e sobrevive a tudo. O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido, sem que alterasse isso a essência do mundo espírita? De certo. Eles são independentes, contudo,
É incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reagem. Então tá aí. Os espíritos são seres inteligentes da criação, são seres extracorpóreos, se apresentam com um corpo chamado perispírito, que é o nosso corpo logo. Nós estamos, quando encarnados, com corpo denso, com perispírito e espírito. Nós somos, eu sou, três em um, se a gente pudesse dizer assim. Espírito, corpo denso, corpo físico e corpo perispiritual. Desencarnamos, deixamos o corpo físico e saímos em perispírito, que é o processo que a gente citou lá atrás da histólise e histogênese. Quando a gente vai ver a desencarnação, a quebra dessas moléculas do corpo físico, na histólise, e vai formando simultaneamente com essas energias e com energias espirituais o corpo perispiritual, que chama-se a histogênese. É a formação desse corpo semimaterial. Por quê? Ele está para o corpo físico e para o espírito. Ele está para a nossa essência espiritual e para a nossa essência ainda e para o nosso corpo em termos de materialidade. Porque senão não há como haver uma junção, uma conectividade. Mas o que a gente está querendo dizer com isso? Então, o mundo espiritual está aqui. Quando a gente está no corpo aqui, a gente fala assim, poxa, o mundo espiritual, quando desencarnar, eu vou para lá. Eu vou para lá onde? Aonde que é o para lá? O mundo espiritual está aqui. Eu estava pensando muito sobre isso, falei assim, gente, como é que eu vou entender isso? Imagine um copo cheio d'água. Esse copo d'água, cheio de água, transparente e tudo mais, é o plano espiritual. Aí a gente chega, joga uma bolinha, um pingo de óleo dentro dessa água. A bolinha vai ficar lá dentro, né? A gente vai perceber muito bem essa bolinha de óleo dentro da água, porque o óleo não se mistura. Mas a gente poderia comparar a Terra como se fosse essa bolinha de óleo. Só que a Terra e o plano espiritual reagem incessantemente sobre os outros. Um sobre o outro. Então o mundo espiritual é aqui, agora, nesse instante. Há diversas, né, dimensões desse mundo espiritual. Terceiro céu, sétimo céu, se buscar história, eu vou até o sétimo céu. Acreditavam-se que havia primeiro, segundo, terceiro céu, sétimo céu e por aí vai. Existem. Basta a gente dar uma olhadinha naquele livrinho Cidade no Além, né, que a Igorina tentou desenhar ali umas ideias e comentou com o Chico. O Chico falou, não, é isso mesmo, né? Das camadas que existem e que envolvem o nosso planeta. Numa delas está nosso lar e outras moradas. Então, o mundo espiritual é aqui, agora, está aqui, agora. Nós estamos imersos nesse mundo espiritual. É como se fosse mais ou menos a gente está imersos no fluido cósmico universal. Diz Paulo que em Deus nos movemos. Realmente, nós nos movemos em Deus. Deus está para nós que temos que estar agora para Ele. Né? Nós é que temos que criar essa conectividade, essa ligação, essa sintonia, essa capacidade de nos ligarmos às leis divinas, que é o tema todo do nosso estudo, depois da morte. Então, nós sabemos que os espíritos existem, não são invenção de doutrina espírita, existiram de todo sempre. A gente fala todo sempre e as pessoas falam, mas não, nós herdamos a eternidade. Né? Mas Deus não parou de criar nem um minuto. Né? Então, Deus cria princípios inteligentes, né? E aí eles se formam até virarem espíritos. Como se dá isso? Os espíritos nós não temos capacidade de entender isso, não. Nós começamos a ter dificuldade de entender. Né? Mas a gente tem que entender coisas mais importantes, mais do nosso dia a dia, que nós vamos ver aqui quando a gente fala de depois da morte. Então agora a gente já pode falar depois da morte. Existe espírito, existe o depois. Depois é o mundo por onde que nosso espírito vai. E o mundo para o nosso espírito vai é o mundo espiritual, está aqui. Nós podemos desencarnar e ir para a nossa casa física, o endereço, rua tal, a gente vai lá e está morando lá, coabitando com os nossos familiares. Acontece muitíssimas vezes, é recorrente. Né? Não, papai desencarnou, não, estou sentindo ele aqui, está sentindo mesmo. Só não precisa ter medo.
Agora, se o pai era bravo, então aí tem que fazer a prece para ele. Não é? Tem muito espírito que pode medo ver espírito. E é normal. Não tem nada errado. Né? Tá certo? Imagina, você cruza com o espírito no corredor da sua casa. Não é? Olha o susto que você toma. Não tá esperando ficar parecendo esses filmes de terror. Por isso tem muita gente que não gosta, né, desse tema, né? Tem muita gente que imagina como é que a espiritualidade é boa. Que nem todo mundo é médium, nem todo mundo é clarividente ou vidente, né? Porque se fosse, tinha muita gente ficando mais pirada do que já é. Porque você imagina, né? Lembramos aí Chico Xavier, que desviava na rua de desencarnado, né? Porque a visão dele era plena, né? É diferente. Mas como se diz que a assombração só aparece para quem tem condição, graças a Deus que para a gente não vai aparecer por enquanto. Nem a gente, né? Mas é engraçado porque o depois da morte não é lá, né? Esse tema, tem céu, tem inferno. A gente lê André Luiz, começa a ler os livros, né? A gente fica assim, não, gostaria tanto de ir para nosso lar. Nosso lar é tão bom. Tem gente que já descobriram um punhado de morada por aí, que eu nunca vi tanta morada no planeta Terra. Alvorada, não sei o que. Não, de fato, deve existir mesmo. Sério? Gente, aqui é cópia. Olha que coisa. A gente esquece que aqui é cópia. A gente acha que lá o cara fala assim, tem aeróbus, tem transporte. Ué, é óbvio. A gente é que é um pálido reflexo. Nós é que somos temporais. O planeta Terra é temporal. Corpo é temporalidade, efemeridade, impermanência. O corpo é impermanente. A gente só lembra disso quando depois de uma certa idade. Quando é jovem, a gente acha que nunca vai morrer. Então, acho que tem tempo para danar, né? Depois vai passando o tempo, começa a fazer as contas. Será que eu fiz? Será que eu não fiz? Será que eu mereço? Né? Mas o mundo espiritual está aqui. Se a gente for... E esse tema é muito bom, porque depois da morte não é longe, não. Né? Toda noite dizem os amigos espirituais que a gente faz um treinamento para desencarnação. Tem gente que diante disso nem arreda de perto do corpo na hora que dorme. Né? Com medo. Com medo de romper o cordão fluídico, né? O fio de prata, que é os nomes que dão. Né? Que é o cordão fluídico que nos liga o perispírito ao corpo denso. Mas é interessante que não está distante. Né? E hoje, olha que coisa importante, nós estamos vivendo, nunca que esse tema é tão presente na nossa vida. A maioria de nós no planeta Terra hoje estamos aquartelados, ou dentro de casa, ou num trabalho, ou numa situação em que a gente sai na rua, todo mundo fala assim, nossa, fica com medo de pegar onde, de pegar tudo. É o medo. O medo daquilo, o medo daquilo. Por quê? Porque hoje a gente está vivendo uma crise, né, de pandemia, né, de que existem os grupos de risco, existem todas aquelas complexidades que a gente já sabe, e todos os cuidados que a gente deve ter, sim, nós temos que ter todos os cuidados possíveis, né, para a gente não ser vetor e para a gente também não desencarnar antes do tempo, numa situação em que a gente se colocou em risco desnecessário. Livre-arbítrio é nosso, nós criamos não existe fatalidade. Fatalidade é desencarnar, todo mundo vai. Mas ninguém quer desencarnar, eu também não quero. Então, nós vamos levando a nossa vida, buscando saúde, buscando a proteção, que todas as orientações já foram dadas com relação a gente se precaver da contaminação do vírus do Covid, né? Mas diante de uma contaminação é tomar todas as providências possíveis, né? Desde a oração até as asepsias, os remédios, tudo que for necessário orientar, buscar socorro, recursos. É importante lembrar que a medicina espiritual não dispensa a medicina dos encarnados. Nem a medicina dos encarnados dispensa a medicina espiritual. Né? Nós somos corpo e espírito. Então, sem radicalismo, sem extremismo. Não, vou fazer oração. Vai na base só da
Ah, vou buscar a minha fé, não vai acontecer nada. Cuidado, acontece. Porque é descuidado nosso. Tinha um recurso para ser salvo e falou que não precisava. Que é a velha história, mandei o barquinho 3 vezes para te salvar, e você falou que Deus ia te salvar. Eu falei, eu te mandei 3 vezes o barco para te salvar. Você, todas as 3 vezes, você mandou o barco para lá? Ah, como é que quer ser salvo? Né? Então a gente tem que ter esse bom senso. Então, desencarnação é o nosso tema. Então a nossa desencarnação, ela não é abrupta, né? Como os espíritos dizem. Vamos aqui. Como se opera a separação da alma e do corpo? Roto os laços que a retinham, questão 155 do Livro dos Espíritos. Roto os laços que a retinham, ela se desprende. Então, é um desprendimento, é gradativo. Não existe essa violência, né? A separação se dá instantaneamente ou por brusca transição. Haverá alguma linha de demarcação? Não. A alma se desprende gradualmente. Não escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente a liberdade. Aqueles 2 estados se tocam e confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Esses laços se desatam, não se quebram. Ok? Então, após o processo da formação do novo, do perispírito, do corpo espiritual, né? Aí nós estamos no plano espiritual. Aí abre um leque para nós de especulação, de questionamentos e de perguntas que a gente, dúvidas que nós temos, né? E que os espíritos respondem o tempo todo, né? Tá, desencarnei. E aí? Vai ter alguém nos esperando para nos receber? Vão ter amigos, parentes, afetos para nos receber? Vamos desencarnar, vamos para que plano espiritual? Que não é longe, é aqui perto. Que plano que nós vamos? Né? São essas perguntas. A desencarnação, ou a dita morte, que não existe, porque Kardec matou a morte. Tem filósofos que matam Deus, né? Depois eles desencarnam, né? Mas Kardec matou a morte. Então veio revelar para nós que não existe a morte. Os espíritos revelaram, através da doutrina espírita, a continuidade da vida tal qual, aí que é importante, tal qual a nós nos habituamos a levá-la quando encarnados. Nós vamos para qual plano espiritual? Está lá no Livro dos Espíritos. Está lá no Livro dos Espíritos. Um que responda, um que se gradue de acordo com a nossa condição mental, que reflete a nossa condição perispiritual, nosso peso específico do perispírito. Então, às vezes, eu gosto de fazer uma brincadeirinha, viu, gente? Às vezes a gente está lá reunido, lá desencarnado, no plano espiritual, aí a gente começa a ver os espíritos subirem. Eu assim, gente, esses espíritos estão subindo? Não. Eu sei que está descendo. O seu piso não é esse, não. O seu piso é um pouco mais embaixo. Não assusta, não. Fica tranquilo. Né? A gente está lá reunido com os espíritos bacanas, cheio de luz. Opa, que ótimo, que bom, né? Aí começa a subirem. Você acha que eles estão evolitando. Você está num movimento de ascese, né? Indo para os páramos celestiais. Não, é a gente que está descendo de andar. O andar nosso não é bem esse ainda, não. Tô brincando, viu, gente? Nem todo mundo vai descer de andar, não. Né? Mas nós vamos para onde nós estamos habituados quando encarnados. O nosso modo de vida, né? A nossa qualidade, o nosso tipo de vida, de emoção, de pensamento, de construção de nosso destino, segue. Então, a desencarnação, não vou falar a morte mais não, porque nós já matamos a morte. A desencarnação é aquele banho lustral. É o crisol.
é a aferição de nós mesmos. É o encontro conosco mesmo. É aquele momento ímpar, né, do encontro consigo mesmo. É um choque em que a terapia vai demorar anos para fazer, mas nesse caso não vai ter jeito. Não é? Porque é o encontro consigo mesmo, é o que a gente edificou de si. Por isso que às vezes a gente se vê abraços dados com tantas dificuldades, né? Agora, a misericórdia divina não deixa de funcionar a todo instante para nos auxiliar. Então, os espíritos, nas nossas leituras aqui, né? Vamos só para a gente ser mais coerente, que o tempo dá, nós temos tempo ainda. Olha só, a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? É o despertar, né? Quando a gente dorme muito tempo e acorda, como é que a gente acorda? Numa cirurgia, a gente passa por uma cirurgia, está sob o efeito do anestésico, está sob o efeito daquele tempo de cirurgia. Né? A gente acorda da cirurgia assim, abruptamente, lúcido, perguntando, dando notícia das coisas? Não. Então vamos lá, resposta. Imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Até a questão 164. A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Não. Olha que coisa boa. Não. Depende da elevação de cada um. Aquele que haja purificado, aquele que já está purificado, se reconhece quase imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo. Enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Aí entra então um aspecto muito importante. O corpo é para espiritualizar o espírito. O corpo não é para materializar o espírito. Nós passamos pelo processo corporal para espiritualizar o espírito, para a gente ir gradativamente e deixando as questões da matéria. Por isso que o corpo tem tantas coisas, né? Tem dor, tem enxaqueca, tem sofrimento, tem alegria, tem euforia, mas tem outra coisa. E tem os grilhões e também os não grilhões. Né? Aquele processo todo autoeducativo, resignação, vencer-se a si mesmo, não egoísmo, não sexualidade, não glutonaria, não apego às questões materiais, às questões do corpo, porque isso tudo reflete sobre o espírito. O que pesa na perturbação, o que pesa para o espírito é o seu processo de vinculação psíquica, mental, emocional com o corpo, com as coisas da Terra, as coisas que nós teremos que deixar, dada a impermanência de tudo que existe com relação ao nosso planeta. Então é muito interessante essa reflexão. Agora, como é que os espíritos são joinha, né? Eles falam o seguinte para a gente. Bom, o conhecimento do espiritismo, aí que nós ficamos felizes, né? O conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Então, o conhecimento espírita, as revelações dos espíritos, essa obra maravilhosa kardeciana, né, que começa com o Livro dos Espíritos, conclui com a Gênesis, depois, a posteriori, vem toda essa obra com a psicografia de Chico Xavier e outros companheiros também que trazem, né, obras de revelações magistrais com relação à questão da espiritualidade, da vida, da moral e tudo mais. O conhecimento do espiritismo auxilia, facilita, ajuda a gente a estar menos complicado ou perturbado após a desencarnação? Influência, agora a resposta dos espíritos, influência muito grande.
pois por isso é que o espírito já antecipadamente compreende a sua situação. Mas, aí que entra a coisa mais importante, a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exerce. Então aqui nós estamos tocando num ponto importante. O conhecimento ajuda muito, é muito grande. Mas o que nos auxilia muito mais é a prática do bem. A consciência pura é que maior influência tem. Muito variável é o tempo que dura a perturbação que se segue à morte. Pode ser de algumas horas na Terra, como também de muitos meses e até muitos anos. Aqueles que desde quando ainda viviam na Terra se identificam com o estado futuro que os aguardava, são os que menos longa ela é, porque esses compreendem imediatamente a posição em que se encontram. Lembra que a gente falou do hábito? O hábito faz o monge, não é o hábito vestimenta, não. Né? Mas é o hábito, os reflexos condicionados, os pensamentos, as emoções, tudo isso. Né? Então, é muito importante a gente ver que a perturbação que a gente fala da desencarnação é um processo individual. Como não existe uma reencarnação igual, semelhantes há, como há desencarnações semelhantes, mas são todas diferentes per si. Por quê? Nós somos seres ímpares. Né? Nós somos criados ímpares. E vamos responder por tudo que a vida nos deu, nos dá e nos dará. Como? Através da vivência. Né? Dessa vivência que nós temos a oportunidade de passar pela reencarnação. E como é a acolhida da alma no seu regresso ao mundo espiritual? Questão 287. A do justo como bem amado irmão, desde muito tempo esperado. A do mal como ser desprezível. Está aqui, questão 287. Eu entendo que essa figura aqui, né, não é que ninguém vai desprezá-lo. Não, mas numa situação, né, vexatória, ruim, menos boa. Né? Quando a gente lê as obras de André Luiz, muitas das obras, inclusive as Obreiros da Vida Eterna, a gente fica assim, poxa, os espíritos sofrem no plano espiritual, sofrem, é muito sofrimento. Como há alegrias também, há felicidades, há planos tão maravilhosos, né? Não existe só os planos ruins, mas o que sofre, qualquer a causa do sofrimento dos espíritos. Né? Na questão do Livro dos Espíritos, na questão 257, ensaio teórico da sensação dos espíritos. Eles começam assim. O corpo é o instrumento da dor. A lembrança que da dor a alma conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. Só tem uma reminiscência de ação física aos espíritos que estão muito vinculados, ou o perispírito ainda está muito denso, muito vinculado à materialidade. Esses têm uma similitude de dor aqui tinha do corpo físico, porque o instrumento da dor já deixou de existir, que é o corpo físico. O corpo físico já ficou na Terra, que é o instrumento da dor. Então, essas dores que os espíritos comentam é uma reminiscência de dor. Frio, fome, calor, essa coisa toda. A alma em si, o espírito em si, não. São reminiscências, né? Mas o mais pesado que isso são as dores morais. O espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corporal, embora não seja exclusivamente moral, como o remorso, pois que ele se queixa de frio e calor. A dor que sentem não é, pois, uma dor física propriamente dita, é um vago sentimento íntimo, que o próprio espírito nem sequer compreende bem, precisamente porque a dor não se acha localizada e não produz, e não há o corpo físico para produzir. Ensina-nos a experiência que, por ocasião da morte, o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo. Isso nós já dissemos. Mas vamos passar um pouquinho na frente dessa mesma questão, que eu acho que eu quero tocar nesse ponto aqui, nesses
minutos que estamos caminhando para quase o final, que é um comentário ainda dentro desse ensaio da sensação dos espíritos. Quantos males, quantas enfermidades não deve o homem aos seus excessos, à sua ambição, numa palavra, às suas paixões? Aquele que sempre vivesse com sobriedade, que de nada abusasse, que fosse sempre simples nos gostos e modesto nos desejos, a muitas tribulações se forraria. Os sofrimentos por que passam são sempre a consequência da maneira que viveu na Terra. Nós estamos falando no plano espiritual, da vida no plano espiritual. E o que os espíritos falam assim? Olha, é uma dica. Dome as suas paixões animais, não alimente o ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho. Não se deixe dominar pelo egoísmo. Purifique-se, nutrindo bons pensamentos. Pratique o bem. Não ligue às coisas do mundo, deste mundo, importância que não merecem. Então, embora revestido do invólucro corporal, já estará depurado, já estará liberto do jugo da matéria. E quando deixar esse invólucro, o corpo físico, não mais lhe sofrerá influência. Nenhuma recordação dolorosa lhe advirá dos sofrimentos físicos que haja padecido. Nenhuma impressão desagradável eles deixarão, porque apenas terão atingido o corpo e não a alma. Sente-se feliz por se haver libertado deles, e a paz da sua consciência o isentará de qualquer sofrimento moral. Então, só para a gente aproveitar esses 10 minutinhos, nós temos que entender o seguinte, está lá também, na parte terceira do Livro dos Espíritos, das Leis Morais, capítulo 1, da Lei Divina Natural, o bem e o mal, questão 629. Que definição se deve dar da moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, distinguir o bem do mal, funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então, qual que é o grande fanal? Qual que é o grande objetivo dessa experiência corpórea nossa? Dessa experiência de estar reencarnado? A gente tem que tomar um cuidado muito grande para não se iludir. Por isso que a doutrina espírita vem para rasgar esse véu, para mostrar a imortalidade da alma, para mostrar a temporalidade do corpo, para mostrar a impermanência. Nós não somos donos de nada, nem de ninguém, nem de terras, nem de casa, nem de carro, nem de mulher, nem de marido, nem de filho. Nós não somos donos de nada, a não ser do que efetivamente conquistamos de conhecimento e amor. As duas asas, sabedoria, né? As asas de sabedoria e a do sentimento. Sentimento elevado, moralização. Então, a nossa experiência no corpo carnal é apenas um estágio de aprendizado para o espírito imortal, que recebeu, que ganhou a imortalidade da alma. Um grande presente de Deus é a nossa imortalidade. Senão não teria razão nem essa conversa que nós estamos tendo aqui. Né? Se não existisse imortalidade da alma, poderíamos descartar a existência de Deus, porque como é que pode haver justiça e amor se um já nasce cego e o outro nasce com todos os recursos? Um já morre ou desencarna, nasce turno, e o outro vive 100 e poucos anos. Então não existe uma justiça e um amor de Deus. Se não fosse a imortalidade da alma, se não fosse a reencarnação, se os espíritos não tivessem um posterior, nada teria razão de ser na compreensão que nós temos hoje da criação divina, da beleza do universo. Então, o aprendizado nosso, tudo isso aqui é material didático. Didático para quem? Todos nós temos uma missão individual. Está lá no Livro dos Espíritos. A gente quer ter uma missão zona.
Não é uma missãozinha, não. Aí é orgulho e vaidade. Aí complica tudo. Aí complica a encarnação. Né? Nós temos nossas missões individuais. Todos nós, o Criador nos dá uma missão individual. Pode ser a mais simples que seja. Paternidade, maternidade, ser um profissional, ser ético, ser correto. Trabalhar no campo e construir no campo aquilo que a gente destruiu numa outra oportunidade. Dar emprego, salvar vidas, como hoje a gente vê. Né? Quantos espíritos estão salvando vidas que estavam lá e agora estão obrigados, por contingência da sobrevivência, estar frente a frente com esse vírus e estar nesse enfrentamento. É um desafio. É um desafio, não é brinquedo, não. Né? Cadê os teóricos? Não, a vida não comporta teóricos. A vida comporta vivência, prática. Estudar, conhecer, mas viver. Evoluímos no plano espiritual, sim. O espírito progride muito no plano espiritual, sim. Mas, na reencarnação, ele vai executar aquilo que ele aprendeu. É a oportunidade do exercício daquilo que ele cotejou através dos estudos, do aprendizado da vida espiritual. A reencarnação é imprescindível para a nossa evolução, até chegarmos o dia que não precisarmos mais reencarnar. Chegaremos no estágio de espíritos puros e que estaremos em condição de ajudar em missões maiores, porque não existe nada inoperante no universo. Meu pai trabalha e eu trabalho até agora, Jesus, em uma de suas falas. E nós entendemos que o trabalho, ocupação útil, né? Tem muita gente que chama trabalho outras coisas que não é trabalho, não é? É totalmente confuso isso aí. Trabalho é ocupação útil. Aí nós vamos ver que a grande chave está na vivência das leis morais. Então nós temos o Evangelho de Jesus, que é a carta magna da nossa salvação. Salvar-se, não é salvar os outros, é salvar-se. Né? Salvação é salvar-se, é livrar de perigo. Desencarnação não é libertação. Para se libertar tem que começar em vida, em todos os momentos, porque a morte não existe. O plano espiritual é aqui. Nós estamos vivos no corpo físico, fora do corpo físico. Essa perenidade é para que nós aprendamos a viver as leis divinas. Então Jesus é o ápice. Questão 625. Jesus é o modelo em que nós podemos nos guiar, nos dirigir. Isso é importante. Ser seguidor do Cristo, não de homens. Né? Tem muita gente seguindo homens aí, se mete a mão pela colher, né? Complica. Mete o pé pelas mãos, quer dizer. Né? Não tem nada a ver. Nós temos que ser seguidores do Cristo, das suas lições. Estudar a doutrina espírita e entendê-la profundamente. E estudar o Evangelho e vivê-lo em profundidade. E viver em profundidade o Evangelho é a revolução que nós vamos fazer conosco, não é com o outro, não. O Evangelho é para mim. É para eu me melhorar. É para a gente se melhorar. É para nos dar respaldo diante da morte. Bom, não, pode ser também. O medo ajuda também a gente a repensar as nossas questões para ver se a gente está se ligando à lei divina ou não. Porque o encontro conosco mesmo é fatal. E não tem como esconder no mundo espiritual nada. Aqui também não tem jeito, não. Os espíritos nos veem, nos sabem, nos conhecem profundamente. Os bons e os menos bons. Né? Agora, os bons têm misericórdia conosco. Os menos bons não tem tanto carinho, né? Então, se não tem carinho, a gente tem que ter paciência, porque às vezes também a gente não foi muito carinhoso, né? Ou caridoso.
Mas então ficam aí essas reflexões, com 5 minutos aí pelo relógio aqui que eu estou vendo, né? 21 horas. Devolvo a palavra para a nossa companheira Luciana, se ela entender aí essa disponibilidade de tempo. Isso aí. Como você colocou aí, né? A gente tem que procurar viver o evangelho hoje, né, Robson? E não depois da morte, né? Porque aí complica, né? Já é tarde. Aí já é tarde. Nunca é tarde, né? Mas assim, Mas vamos aproveitar que a gente está aqui, né? ser um bom aluno, né? Aproveitar a oportunidade da escola que nós estamos, né? Esse estágio que nós estamos fazendo aqui, para quando a gente deixar o corpo físico, nós estarmos mais bem preparados, né? Do conhecimento do que nos aguarda, da vida após a morte, de tudo isso que a doutrina espírita traz dessa forma tão clara para nós, né? Exato. Olha, o Lindenberg Costa deixou um abraço aqui para você, viu? Um abraço para ele também. O pessoal deixou alguns comentários, gostaram, agradeceram pelos esclarecimentos. E foi muito bom. Aí eu vou aproveitar essa oportunidade aqui, já vou fazer a nossa propaganda do próximo domingo. Corretíssimo, fica à vontade. Corretíssimo. No próximo domingo, pessoal, nós vamos estudar, nós estamos fazendo o estudo sequenciado das cartas de Paulo, é sempre no segundo e terceiro domingo do mês, né? E aí nós começamos às 18h45. No primeiro domingo do mês é reunião Viver em Família, que foi o domingo passado, né? Posso fazer minha prece de encerramento aqui, Robson? Nossa, certo? Com certeza. Né, Jesus, esse banquete que nós tivemos aí, né, que a internet está nos proporcionando nesses tempos, né? Eu acho vibrar principalmente por essa turma que está desencarnando aí em massa, né? Aqui, ó, Elaine mandou um abraço também para você. Ótimo. Só lembrando, Luciana, na oração também, importante, que em nosso lar, quando aconteceu o período da Segunda Guerra Mundial, os espíritos todos tocaram uma sirene lá e todos eles acorreram para auxiliar os desencarnados da guerra. E na pandemia não é diferente. Nesse período de pandemia, existem diversas equipes espirituais em todos os cantos do planeta, num trabalho grandioso de resgate e de encaminhamento das almas que estão desencarnando nesse processo de desencarnação em massa que nós estamos vendo, tá bom? Só lembrando do registro, tá? Isso aí. Então, nós vamos aproveitar essa energia positiva que todos os lares que nos assistiram aí vibraram, né? Agradecendo a Jesus essa oportunidade e pedindo espiritualidade amiga, benefícios aqui gerados através das energias, das vibrações, para socorrer a todos aqueles necessitados que hoje se encontram nos hospitais, se encontram em processo de desencarne, muitas vezes sem o conhecimento da vida após a morte, que eles possam ser auxiliados pelos nossos benfeitores amigos, que as famílias possam ser acalentadas e que Jesus ampare a todos nós, encarnados e desencarnados. Agradecemos sempre essa oportunidade bendita de estarmos aqui, em espírito, no corpo, com todos esses aprendizados que a doutrina espírita nos confere. Que Jesus esteja conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Isso aí, Robson. Muito obrigada pela parceria aí, viu? Mais uma vez conosco, nós te agradecemos muito, tá? Eu que agradeço. Não estou preparado ainda para desencarnar, não, mas estudei bastante. Eu também não estou, não, mas escutei bastante aqui a palestra. Obrigado por tudo, Vamos viu? continuando, tá? Pela paciência. Obrigado. Abraço, tchau. Abraço. Tchau.